Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com a nossa programação. Ah, a gente começa ali bem de manhãzinha, às 8 da manhã, e vai ao longo do dia, sempre trazendo as principais informações sobre as commodities e também sobre economia. Agora a gente vai falar, por exemplo, sobre o câmbio. O dólar, a gente precisa entender o rumo do dólar. A gente vê que em questão de poucos dias, esse dólar saiu ali da casa de 5,62, 5,63, subiu, foi até 5,77, quase bateu 5,78, voltou um pouquinho, agora a gente está ali em 5,73, 5,72. Enfim, o que está acontecendo com o dólar? Para explicar, eu estou aqui com o Leonel Matos, analista lá da Stonex. Leonel, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Olá, muito obrigado pelo convite. Bom, Leonel, vamos entender o principal fundamento. Claro, né? Dólar, o principal fundamento vai ser Estados Unidos. Pessoal muito de olho ali nas tarifas, né? Na política de tarifas do presidente americano. Mas que rumos a gente deve ver para esse dólar olhando para os próximos passos dessas tarifas? Excelente pergunta, Erickson. Começo, acho que lembrando até o mais importante que você mencionou agora, a taxa de câmbio ela é muito volátil, né? É uma das variáveis mais difíceis de se fazer previsão na economia. Então, toda vez que eu falo, eu sempre lembro a importância das pessoas procurarem instrumentos financeiros que minimizem os impactos dessa volatilidade, porque realmente é muito difícil prever o que vai acontecer com a taxa de câmbio. No caso dos Estados Unidos, de fato, a gente está vendo uma mudança de posição muito forte, porque o Trump foi eleito lá no começo de novembro, e antes da posse dele, até 20 de janeiro, a gente viu uma força global do dólar muito grande, que inclusive prejudicou as outras moedas, a taxa de câmbio do real subiu também por conta disso, porque as pessoas achavam que o Trump ia ter uma postura muito agressiva no que diz respeito às tarifas de importação, né? Na campanha ele falava de 60% de impostos sobre a China, 25% sobre o resto do mundo. E aí o que a gente viu de lá para cá foi, em partes, uma abordagem mais flexível, mais disposta à negociação do governo, e também, em outra parte, um pouco mais imprevisível, mais inconsistente, um pouco mais difícil de prever. Na quarta-feira que vem, dia 2 de abril, o Trump tinha prometido um monte de novas tarifas, né, tanto para setores como um todo, alumínio, cobre, produtos automobilísticos, farmacêuticos, como divulgar que eles chamam de tarifas de reciprocidade. Nada mais é do que equiparar o quanto que os Estados Unidos cobra de imposto de importação de um país em relação ao que esse país está cobrando dos Estados Unidos. E essa semana tem algumas notícias que talvez essas tarifas sobre os setores vai ficar um pouco mais para frente, e o governo americano vai focar primeiro nesse equilíbrio, né, nessas tarifas de reciprocidade. Mas de janeiro para cá, então, né, desde que Trump assumiu como presidente, a gente tem visto uma preocupação maior dos investidores por uma certa falta de clareza sobre quais são as estratégias do governo, quais vão ser as mudanças, o total dos impactos, o cronograma, e isso tem levado a uma certa preocupação em relação ao que vai acontecer com a economia dos Estados Unidos. E aí a gente vê dois movimentos principais. Um ajudou bastante o real e o outro pode ser preocupante daqui para frente. Um deles é que os investidores que estavam apostando muito fortemente nos Estados Unidos e nos ativos do país falaram: olha, nesse momento de insegurança maior, eu prefiro diversificar a minha carteira de ativos, né? Eu prefiro diminuir a exposição ao dólar, aos Estados Unidos, e procurar outras fontes para, né, distribuir um pouco o risco, aquela ideia de não colocar todos os ovos numa cesta só. E aí, esse movimento beneficiou bastante o Brasil, né, porque os investidores procuraram a Europa, a China, commodities e moedas de países emergentes como o Brasil, e isso tem ajudado a baixar a taxa de câmbio. Esse efeito é bom e esse efeito deve continuar. Por outro lado, a gente também tem visto, digamos, os investidores globais com menos confiança, menos dispostos a assumir riscos, né? E com uma postura um pouco mais cautelosa. Nesse momento de estresse, incerteza e de cautela,
normalmente os investidores gostam daquilo que a gente chama dos portos seguros, né? Dos ativos de qualidade, como o ouro, franco suíço, iene, títulos de renda fixa. E, nesse caso, não costuma ser bom para os países emergentes. Esse fluxo costuma ficar focalizado nas economias centrais. Então, é um período, essa semana, até o dia 2 de abril, vai ser um período bastante importante para entender o que os Estados Unidos vai fazer, em que direção ele vai caminhar, e dependendo de qual efeito for maior, né, seja o de diversificação de riscos ou de preocupação com a economia global, a gente pode ter uma trajetória para o real. Bom, inclusive a gente precisa entender alguns pontos, né, disso que está acontecendo. O próprio Jerome Powell, né, que é o presidente lá do Banco Central dos Estados Unidos, ele é uma dessas lideranças que tenta frear um pouco, né, esses ânimos. Até a taxa de juros ali foi mantida em 4,25 a 4,50, indicando ali essas incertezas, né? Isso pega as falas do Powell, até um puxão de orelha ali, enfim, foi bem incisivo nessa questão de mostrar o direcionamento da economia americana. Mas o que a gente vê, Uhum. né, em relação a isso, vendo ali o dólar index, né, ou seja, o dólar frente a outras moedas, a gente precisa entender um pouco esse movimento, Leonel, porque eu achei até interessante, né, perceber isso, porque no momento que esse dólar index, né, esse dólar frente a outras moedas, ele dispara, aqui no Brasil a gente foi no mesmo momento que a gente teve aquela queda. E agora a gente vê os dois andando numa direção, né, no mesmo caminho. O nosso câmbio, né, aumentando e o dólar index também hoje está no campo positivo. Ou seja, o que, que isso mostra nesses ânimos internacionais em relação, né, a essas falas, né, dos Estados Unidos, essa indecisão, né, sobre as tarifas e o que está acontecendo com a economia global? O que o mercado demonstra, né, em relação à economia global? Não, não. Não, perfeito. A pergunta, eu vou começar destacando essa relação que existe, né, entre como é que evolui o dólar index e a nossa taxa de câmbio. Esse dólar index é uma média da taxa de câmbio do dólar contra economias avançadas, né, União Europeia, Japão, Suécia, assim por diante. E a gente tem visto nesse movimento global, né, digamos, uma diversificação para fora dos Estados Unidos. Então, essa tem sido a tendência do começo de 2025, em que os investidores estão diminuindo o peso ao dólar. E, por outro lado, né, na questão do index, a gente tem visto a Europa ter um ano muito bom, né? As perspectivas econômicas para a economia europeia, quando começamos o ano, havia um pessimismo muito grande. E de lá para cá, a gente está um pouco mais otimista, né? Os investidores estão um pouco mais otimistas com as perspectivas da União Europeia, até porque a Alemanha passou um novo pacote de investimentos públicos por lá. Então, a gente tem visto o euro se fortalecendo frente ao dólar. Além disso, a gente também tem, num grau menor, uma perspectiva também um pouco melhor para a China em relação ao que tinha no começo do ano. Então, a gente também tem visto esse movimento, de ganhos, principalmente da Europa e da China frente aos Estados Unidos. Para o Brasil, né, a força do dólar é a nossa principal moeda usada para comércio, para as transações internacionais. Sempre que o dólar está ganhando, né, e esse dólar index está subindo, quase sempre a gente vai ver o real ficando mais fraco e a nossa taxa de câmbio subindo, né? E nos momentos em que o dólar index cai, a gente vê que a nossa taxa de câmbio costuma cair porque o real ganha força. Então, eu diria que a média do ano tem mostrado o dólar perdendo força em relação às outras moedas, o real tem se beneficiado disso, mas aí no curtíssimo prazo, aí até esse dia 2 de abril, com uma insegurança bastante grande dos investidores, talvez a gente veja até um movimento de fortalecimento do dólar, as pessoas querendo ativos fortes seguros e uma tendência de alta do real. Agora a gente vem no ponto que a gente precisa entender a posição do Brasil nesse xadrez. A gente elevou a taxa de juros, né, 14,25. Espera-se que tenha, né, uma nova alta ali para frente, né, no próximo mês. Ah,
Mas o que a gente tinha de sentimento é essa competitividade na taxa de juros, né? Ainda mais quando a gente vê que os Estados Unidos mantém ali a taxa. A hora que a gente eleva, né, a nossa taxa, a gente está tão distante que a gente imaginou que teria uma competitividade ali, né, nessa Uhum. captação pelo investimento estrangeiro. A gente está nessa posição de competitividade. O que a gente espera para o Brasil para os próximos meses? A gente tem essa perspectiva de uma rentabilidade maior aqui no Brasil, como você mencionou, o Banco Central já subiu bastante a taxa de juros, a gente saiu dos 10,75 agora para 14,25, e existe a perspectiva de pelo menos mais uma alta na decisão de maio, e possivelmente talvez duas ou três altas à frente. O Banco Central quis deixar as opções bem abertas em relação ao futuro dos juros, mas a tendência é para cima. Ah, de fato, né, o Brasil tem um dos melhores diferenciais de juros em relação às outras economias, como os Estados Unidos, por exemplo. Então, sempre que a gente aumenta a nossa taxa de juros, os nossos títulos se tornam mais rentáveis e atrai mais investidores estrangeiros. E com esse dólar entrando, há uma pressão para baixo na taxa de câmbio. Por outro lado, a gente tem o problema um pouco hoje das expectativas de inflação bem elevadas, né, pelo menos até 2026. E a inflação corrói um pouco o ganho dos juros. Então, o investidor faz um pouco essa conta. Quanto que o juros está subindo versus quanto que eu estou esperando de inflação, para ver se um país está atraente ou não. Eu diria que hoje uma das principais forças que podem ajudar a nossa taxa de câmbio cair ao longo de 2025 vai ser essa questão do nosso diferencial de juros bem elevado em relação às outras economias. Até porque, na maior parte dos países, a gente está vendo uma trajetória de queda da inflação. Tudo bem que essa queda está sendo um pouco mais devagar do que se esperava, mas a inflação em queda normalmente leva os outros países a reduzir juros, né? O próprio Federal Reserve, quem sabe, pode reduzir juros ao longo de 2025. E aqui a gente está numa direção um pouco oposta. Com a inflação subindo, o Banco Central precisa aumentar juros, mas para o câmbio isso pode ser um fator de baixa, né? Pode ajudar a diminuir a nossa taxa de câmbio. O que fica um pouco mais difícil de estimar, né, essa evolução, do quanto que a gente vai atrair os estrangeiros, existe muito uma questão também da credibilidade e confiança no Brasil. A gente viu no final do ano passado uma crise de credibilidade muito forte, inclusive levou a taxa de câmbio lá dos 5,60 para os 6 reais, 6,10, quase 6,20. E de lá para cá a gente está melhorando um pouquinho, né? Não temos notícias ruins prejudicando o desempenho do câmbio, mas existe ainda um cenário de preocupação se o governo brasileiro realmente vai cumprir com as promessas de atingir as metas fiscais, né? Então, esse é um segundo lado que pode ter algum efeito negativo ao longo do ano. Mas eu diria que a tendência, pelo cenário doméstico, até porque o câmbio subiu muito, a tendência é ele se manter nesse nível até cair um pouco. Eu não vejo tanto o fator altista. Mas no exterior está um pouco mais difícil de saber, então realmente pode ter alguma novidade, algo que a gente não está esperando, que vai prejudicar a gente. Aproveito até para comentar que a gente tem um pouco de incerteza em relação ao que o Donald Trump vai fazer daqui para frente. Isso inclui um pouco a nossa pauta de exportação brasileira. Até o momento, o foco dos Estados Unidos tem sido muito os principais parceiros comerciais dele, né? Então, México, Canadá, China, a União Europeia. Ele não tem falado muito dos outros países, da Índia, do Brasil. Ele não comenta muito. Às vezes até menciona uma coisa ou outra, mas não é o foco. Mas a gente não sabe dizer se daqui uma semana, um mês, 2 meses, de repente vai ter alguma ação, né, de tarifa de importação contra o Brasil. Então, esse é um risco também que fica no horizonte. Aqui eu quero aproveitar para a gente finalizar a nossa entrevista e fazer um recorte para o agronegócio, né? Como as Uhum. commodities são balizadas em dólar, né, são comercializadas em dólar no mercado internacional, a gente segue muito atento. E além do dólar também, né, a gente comentou aqui sobre a taxa de juros, né, a taxa básica Selic, e uma Selic alta, consequentemente, é um financiamento para o produtor rural também ali mais elevado. Ou seja, aquela situação que a gente viu ano passado, bem crítica, né, de busca por recursos financeiros, esse ano como que deve ser, né, essa balança
para o produtor rural entre dólar, juros altos e olhando para essas questões desse Estados Unidos meio carrancudo? É excelente a pergunta. De fato, né, a primeira coisa que eu mencionei lá atrás é, olha, o câmbio é volátil, não queira apostar, né? Ah, eu preciso, se o câmbio subir vai ser bom para mim. Não queira apostar nisso, prefira os instrumentos de hedge que a gente fala, né, para proteger da variação cambial para você não ter esse susto. A taxa de câmbio, né, depois que a gente bater lá os 6,20, ela está numa tendência de ficar um pouco mais baixa, embora não voltando aos níveis, por exemplo, do começo de 2024, mas pelo menos ali num patamar, numa faixa entre 5,80 e 5,60. Se por um lado isso significa receitas de exportação maior, uma tendência de ganho maior do produtor, também pode representar custos maiores, né, principalmente no que diz respeito a defensivos, fertilizantes e assim por diante, que normalmente são importados. Na questão dos juros, por conta da inflação mais alta aqui no Brasil, realmente esse deve ser um ano de juros mais alto, de crédito mais caro, de condições de financiamento mais restritivas, né, piores para os produtores. Então, é bem importante trabalhar a questão da exposição ao risco, a taxa de juros, para não ter surpresas, porque esse ano realmente promete ser um ano de mais dificuldades em termos de financiamento. E na tendência do preço, tudo depende de como vai evoluir essa questão da política comercial americana, né, que o Trump está carrancudo, mas eu até tenho um certo otimismo em relação ao preço das commodities em geral. Eu imagino que se Estados Unidos e China continuarem brigando entre si, e é uma das poucas tarifas que está em vigor nesse momento, a China deve tentar diversificar os seus parceiros comerciais. Ela deve tentar comprar menos dos Estados Unidos e mais de outras economias. E eu acho que isso pode ser positivo para as exportações de commodities brasileiras. Então, eu vejo uma tendência de demanda boa esse ano. Então, eu vejo esse balanço um pouco com fatores positivos e negativos dos dois lados, mas a principal dificuldade para o produtor realmente vai ser a questão do financiamento. E aí precisa sentar com o gerente e estudar direito para não ter problemas mais para frente. Fiquemos atentos então, né, esses fatores internos, principalmente essas taxas de juros. Leonel, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite. Bom, e vocês que nos acompanham já sabem, né? Se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Assim você ajuda o canal a crescer e recebe as notificações sempre que um vídeo novo entrar aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Vale também sempre visitar a nossa home, que é o noticiasagricolas.com.br. Eu vou ficando por aqui, até a próxima. Um abraço.